Dale, meus brothers! Vamos que vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Hoje, como você viu na thumbnail, o motivo desse vídeo é falar como o esporte pode salvar a sua vida. Mas principalmente, porque eu acho, meu irmão, que todo mundo que trabalha com fotografia, audiovisual, criação de conteúdo, designer gráfico, algo relacionado à criatividade, cara, precisa obrigatoriamente fazer um esporte. Bom, então enquanto eu vou lavando a minha magrela aqui, porque amanhã, brother, eu vou para minha segunda competição de bike. Um objetivo que eu estou alcançando, né, cara, que era me exercitar mais. E vou falar um pouquinho como isso, cara, tem me trazido benefícios assim, rapaziada. Cara, que é difícil até de expressar, mano. Por isso que eu acho que deveria ser obrigatório, cara, que todo mundo que de alguma forma trabalhe com produção audiovisual, trabalhe com conteúdo, com fotografia, cara, de botar na sua rotina, de ter como uma prioridade, cara, cuidar da sua saúde, mano. Fazer uma academia, pedalar, né? Praticar algum esporte, cara. Porque, mano, o benefício que isso traz pra tua vida, cara, não tem como mensurar, mano. Não faz o menor sentido, cara, você viver uma vida focada em só trabalhar, cara. Principalmente quando você leva em consideração que hoje, cara, os grandes milionários, a galera que tem grana de verdade, meu irmão, tá todo mundo priorizando ter tempo de qualidade pra si, pra sua família. E aí você vai falar, mas eu não tenho tempo pra fazer esporte, eu não tenho tempo pra ir pra academia, não tenho... Cara, você nunca vai ter tempo. E ainda mais depois que você entra na vida adulta, meu irmão, você tem que pagar conta e que você tem filhos. Então, assim, você tem que priorizar as coisas na tua vida, as coisas que de fato você tem controle e algumas você não tem controle. As coisas que você tem controle é o que você prioriza. Se está te faltando tempo é que você não está dando prioridade para o que de fato é importante. E por que eu falo isso para vocês, cara? Com certeza você já viu falar em burnout, né, cara? Eu já sofri crise de burnout, já tive mais de uma vez, cara, né? E o burnout é foda, cara, porque ele estagna... Opa, deixa eu tirar minha mochila aqui, senão vai molhar. O burnout, ele não é só foda, por quê? Saí do quadro aqui, ó. Ele é sinistro porque ele, além de prejudicar, obviamente, a tua saúde, cara, né? Teu bem-estar, tua saúde, cara, ele faz você estagnar criativamente, cara. Vou falar pra vocês, cara, eu já tive várias fases na minha vida que eu tive burnout, que eu já passei, assim, por momentos difíceis, cara, de ócios criativos, assim, que eu não conseguia produzir, mano, que eu não tinha mais vontade de pegar a câmera. Primeira situação que isso aconteceu, cara, eu ainda tava morando em Santa Catarina, tava lá em Balneário Pissarras, a minha produtora tava simplesmente bombando, que foi sempre um sonho, né, cara? Eu tinha muito trampo na produtora. Comecei a trabalhar demais, cara. Trabalhar pro ramo imobiliário, eu também sempre trabalhei cobrindo esporte, fazendo eventos relacionados a esporte. E, pô, eu tava vivendo o sonho da minha vida, cara. Minha filha tava pra nascer naquele momento, né? Hoje ela ainda tem 4 anos já. E foi o ápice da minha produtora, brother. Eu tinha pelo menos fixo uns 30 clientes na minha cartela de clientes. Tinha uns 30 clientes fixos, assim, velho. Mensal, tinha uma recorrência. Eu tava com o escritório alugado, né, cara? Eu tinha um apartamento que eu tinha alugado no centro lá de Santa Catarina, em Balneário Pissarras. E eu tinha, trabalhando comigo de forma direta, assim, colaboradores. Minha equipe chegou a ter 12 pessoas, velho. E obviamente isso, pô, é animal, né, cara? Sempre foi meu sonho crescer, viver do audiovisual, fazer grana, né? Poder de fato ganhar dinheiro com isso, viver disso, viajar. E naquele momento eu tava realizando tudo que eu sonhei, cara. Eu realizei, na verdade, né? Tudo que eu sonhei. Mas aí chega um momento na tua vida que você tá de frente ali, cara, com o teu sonho realizado, com tudo que você queria fazer, conquistar, como foi meu caso, né? Naquele momento. Eu tava ganhando grana, eu tava com os equipamentos que eu sempre sonhei em ter. Eu tava, pô, um escritório massa pra caramba, morando na praia, numa região muito massa. Mas eu não tava feliz, meu irmão. Você acredita nisso, cara? Eu não aguentava mais pegar na câmera, mano. Aquele prazer de produzir vídeo, que tem que ser inerente ao que a gente faz, né? A gente trabalha com criatividade, mano. Então aquele prazer, aquela vibe de produzir vídeo, de estar gravando,
de pegar a câmera, cara, de sair e produzir, velho. Putz, eu não tinha mais, cara. Eu tava estagnado criativamente, assim, eu não aguentava mais olhar pra câmera, eu não gostava mais de pegar na câmera, fazer correção de vídeo, tratar com cliente. Obviamente eu já tava com uma equipe bem grande, então nesse momento eu assumia mais um papel realmente de gestão da empresa, né? Tava à frente ali tratando com clientes, correção, reunião, né? E a gente estava trabalhando com grandes clientes, né, cara? Com construtoras que constroem apartamentos, né, cara? Prédios inteiros aí. Eu até hoje trabalho nesse ramo, continuo atuando nesse ramo. Ainda trabalho lá, fazendo muito trabalho para esse tipo de coisa. Mas, cara, como eu falei, tava ali girando muita grana, trabalhando pra caramba, brother. Minha esposa tava grávida e eu louco pra fazer dinheiro, né, cara? Pô, minha filha tava pra chegar. A gente tem aquela sensação de conseguir garantir tudo, né? De fazer tudo certinho e tal. E aí, velho, chegou um momento que eu, tive um choque assim, velho. Travei. Minha saúde tava indo pro espaço. Meu sono, eu já não dormia direito, cara. Não conseguia dormir, velho. Me alimentando mal. Não tinha tempo pra nada, não tinha tempo pra mim, não tinha tempo pra minha família, cara. E aí, brother, tava, se não me engano, há 2 meses da minha filha nascer, cara. Toda a gestação da minha esposa, eu passei trabalhando, cara. A Dani, que é minha parceiraça, né, velho? Segurou toda essa bronca sozinha. Então, toda a gestação da Dani, eu trabalhando pra fazer grana, pra tal, né? Pra poder dar pra ela também um conforto, poder possibilitar pra ela, assim, uma sensação de que eu precisava fazer isso pra garantir o futuro da minha filha. E lembra que eu falei, cara, aquilo era o meu sonho, né, cara? Ter uma produtora com um monte de clientes, atender grandes clientes, viajar pelo Brasil, viajar pra fora pra produzir. Naquele momento eu tava com tudo acontecendo, velho. E aí foi esse choque, assim, ó, pum. Caralho, o que eu tô fazendo, mano? Será que isso faz sentido na minha vida? Eu tô aqui, cara, com tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu realizei, e eu não tô feliz agora que eu cheguei aqui no objetivo que eu almejei, que eu tinha que estar amarradão, que eu tinha que estar desfrutando. Eu não tava afim de ir pra produtora, mano, eu não aguentava mais ver a galera resolver os problemas, cara. Olha que doido, né? Como a vida é foda e como a gente também, às vezes, não vou dizer que é ingratidão, mas que a gente sofre um pouquinho, né, cara? Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho aqui. Alô? Aí, tá funcionando. Então, meus brothers, eu cheguei nesse momento da minha vida, cara. Que eu falei, e agora? O que que eu faço, cara? Então, eu, como sempre, né, cara? Como sempre fiz, quando eu tenho esses problemas, assim, quando eu tenho essas dúvidas na minha vida, eu busco Deus, né? Sempre, pô, minha vida é Deus, mano. Em primeiro lugar é Deus. E nesse momento não foi diferente. Eu, pô, busquei Deus, cara, fui falar com Deus e voltei pra onde eu comecei, cara. Tipo assim, voltei pra minha raiz, sabe? Voltei pra mim mesmo, pra olhar pra dentro de mim, parei, né? Tudo que eu tava fazendo, dei um tempo, cara. Me afastei um pouco do trabalho, por algum tempo, né? O tempo que era possível me afastar, obviamente, pra poder me realinhar novamente. Tive um burnoutzão sinistro, uma crise existencial. E aí, rapaziada, eu fui lá e falei, cara, por que que eu larguei o direito? Por que que eu abandonei a área do direito, né? Foi minha primeira graduação. Por que que eu resolvi abandonar o direito para viver da fotografia, para viver do audiovisual, cara? É porque eu queria estar na natureza. É porque eu queria estar no ambiente outdoor. É porque eu queria estar fazendo algo que me desse de fato prazer. E pensa, mano, eu que larguei tudo, né? Abandonei uma carreira sólida, uma tida como sólida, né, área do direito, para viver da fotografia, construir tudo que eu construí naquele momento. E cara, a minha filha nasceu em meio à pandemia, então no meio disso tinha pandemia, cara, e foi o momento que eu mais fiz grana, assim, com a produtora, brother. A gente atendia muitas prefeituras, tinha contratos com as prefeituras, tinha licitações, né? Como eu falei, a gente tinha uma cartela de clientes gigantesca. A gente atendia uma galera, velho. E aí eu falei, não, velho, tô fazendo tudo errado, cara. Porque naquele momento eu tinha me descolado um pouquinho da minha essência. Naquele momento eu tinha priorizado somente o fazer grana. Somente a grana, o dinheiro. E aí, velho, quando você chega lá, você tem grana, você se organiza, você tem uma reserva de emergência que te garante viver aí 3 anos da tua vida, você tá estruturado, né, cara? E, puta, você não tá feliz? Qual que é o sentido da vida, né, velho?
Então assim, cara, o que tava faltando, cara, naquele momento? Tava faltando pra mim uma válvula de escape, rapaziada. Naquele momento eu só trabalhava, velho. Eu tinha vendido a minha bike, eu não tava pedalando. Eu tava só trabalhando, então eu não tinha o meu momento pra eu poder descarregar, cara. Eu não tava treinando na academia. Eu não tinha aquele momento que eu conseguia desligar daquilo lá pra me reabastecer, me reenergizar novamente. Saca? E assim, ó, velho, eu acho que isso é bem comum na área que a gente atua, velho. Infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, sabe? Eu acho que tem muito camarada que também passa por isso, né? Principalmente por conta de uma responsabilidade que você tem, pessoas trabalhando para você, vidas que dependem de você, salário da galera, né? Clientes que você tem que entregar um resultado. Porque isso é outra coisa, né, mano? A gente tem que entregar para o nosso cliente resultado. Ele contrata a gente por algum motivo. Então, só para resumir a história, o que eu resolvi fazer? Velho, eu fui bem radical naquele momento. Porque eu percebi que eu abri mão de alguns princípios, sabe? Eu abri mão porque eu comecei, eu tava longe de fato do que me conectava com a câmera, com a minha essência, mano. Eu tinha esquecido aquilo. Eu tava focado só em fazer grana. E aí, meu irmão, você faz grana e aí? Tá faltando alguma coisa. E tava realmente, né? Tava faltando um equilíbrio pra minha vida, do que eu pretendia fazer, do que eu queria fazer. Com certeza, abrindo parênteses aqui, com certeza vai vir alguém que manja de bike falar que eu tô lavando errado a bicicleta, mas tá bom. Então naquele momento, cara, eu decidi abrir mão de tudo. Eu simplesmente, passou uma semana que eu fiquei fora. Eu liguei para os meus clientes, pedi uma reunião com meus clientes, né? Aqueles clientes da minha carteira de clientes fixos ali. Os clientes que mais, vamos supor, me davam trabalho, né? E não me davam tanto retorno no sentido financeiro. O que mais me dava um trabalho mesmo, cara. Eu simplesmente, rapaziada, rompi o contrato. Falei que naquele momento eu não conseguiria mais atender eles, né? Que eu não conseguiria mais atender a expectativa deles. Obviamente indiquei para outras pessoas que pudessem dar continuidade naquele trabalho que a gente estava desenvolvendo. Mas eu realmente, cara, falei, não, chega, brother. Não vou mais ficar nessa roda de rato que eu estava. Porque aquilo não estava fazendo bem, cara. E minha filha estava para nascer, meu irmão. E era pandemia. Entendeu? Eu falei, o que adianta, mano? Eu tô perdendo tempo com a minha família. Eu tô abrindo mão de um tempo de qualidade com a minha esposa. E por que eu tô contando essa história para vocês, cara? Porque beleza, o que eu aprendi com isso? Eu abri mão de tudo, eu deixei só os clientes que mais faziam sentido. Foquei nas grandes construtoras que mais me davam retorno, né? Onde era mais fácil, não fácil no sentido, eu tinha uma cobrança ainda enorme, mas onde eu conseguia executar com um pouco mais de prazer. A grande maioria dessa parte desses colaboradores que estavam comigo, eu sentei com todo mundo, acertei com todo mundo, expliquei a situação. E eu simplesmente, rapaziada, eu fechei o meu escritório. O escritório que eu tinha, eu fechei, meu irmão, entreguei a sala, encerrei o contrato de aluguel e mudei o meu escritório para minha casa. Falei, cara, eu vou trabalhar dentro da minha casa, vou ficar perto da minha esposa, eu quero ver o nascimento da minha filha, eu quero que minha filha nasça, mano, e eu esteja todo momento na presença dela aqui, cara. Não quero perder nem um minuto da vida da minha filha, cara. E, rapaziada, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim. Então, obviamente, vou dar um exemplo. Se eu girava mês 50, 70, 100 mil, eu passei a girar menos, né? Passei a ganhar menos, passei a girar 30 mil, 20 mil, enfim. Cara, mas aquilo me tirou um peso das costas, assim, cara, absurdo. E aí que entra o lance do esporte, porque nesse momento eu me reconectei, então, com o que eu gostava de fazer, como eu falei, com o motivo de eu ter começado, de fato, a fotografia, que era trabalhar com esporte outdoor, mano. Que era estar na montanha, que era estar na natureza, que era estar trabalhando com corrida de aventura. Então eu dei um foco a mais, mantive os clientes que eu precisava manter para fazer a roda ainda girar. Mas eu falei assim, agora não, velho, agora eu vou me permitir, velho, ter esse direito de escolher os trabalhos que eu vou fazer. Os clientes que eu vou atender, que mais fazem sentido com o que de fato eu gosto, para que eu seja criativo, para que eu entregue o meu máximo para eles, mas principalmente para que seja sustentável o que eu esteja fazendo, cara.
E aí, de novo, pô, o esporte entrou na minha vida de forma direta e indiretamente, porque eu voltei a pedalar, eu voltei a treinar, eu voltei a me cuidar, eu voltei a alimentar melhor, eu voltei a ter tempo de qualidade com minha família. E isso me trouxe benefícios, cara, incontáveis. E aí, quando você acha que você abre mão da questão de financeira, né, por conta, pô, parou de ganhar menos, abriu mão, vai virar, não, cara, pelo contrário, cara. Com o passar do tempo, a roda girou. Então, assim, eu comecei a faturar o que eu faturava já antes, trabalhando da minha casa, com uma equipe muito mais reduzida, trabalhando com a galera sempre contratando freelancer, ainda tinha, né, ó, alguns funcionários que eram fixos comigo, faziam parte da minha equipe de edição ali e tal. Brunão, meu compadre, cara. Pô, cara, que me ajudou muito, assim, um companheiro brotherzaço. E continuei dando ênfase, como eu falei, esses trabalhos que mais faziam sentido, que eu mais tinha prazer em fazer. Mantive, obviamente, os que eram mais lucrativos, até porque a gente precisa fazer a roda girar, né, mano? Não tinha como abrir mão de tudo. Minha filha tava para nascer, tava nascendo naquele momento. E como eu falei, com o passar do tempo, cara, eu vi que eu fiz a melhor escolha da minha vida, velho. Então, assim, hoje, eu literalmente vivo do meu sonho, rapaziada. Hoje, graças a Deus, eu construí algo que me possibilita escolher o que eu quero fazer, abrir mão do que eu não quero fazer, não ser um escravo do dinheiro. É um processo, assim, eu até gravei um vídeo anteriormente falando nisso, assim, acredito no teu processo, porque eu acho que cada um tem um processo, cada um almeja, cada um sabe a montanha que você quer subir, meu irmão, entendeu? Então, assim, pra mim, naquele momento, não fazia sentido estar ganhando grana pra caramba, mas não tá tendo tempo de qualidade com a minha família, tendo tempo de qualidade com a minha esposa, né, vendo minha filha crescer. Então, assim, velho, eu abri mão de muita coisa, mas aquele abrir mão naquele momento, com o passar do tempo, fez muito mais sentido, velho, entendeu? Fez muito mais sentido. E eu, a partir daquele momento, eu não mais abri mão dos meus princípios, assim, de sempre voltar pro início, de por que eu larguei a carreira do direito, porque eu não estava feliz também com aquela carreira, para fotografar. Porque, velho, quando você tem um burnout, quando você não tá satisfeito, quando você não tem vontade de pegar a câmera, meu irmão, não tem como você entregar um resultado criativo, não tem como você se superar, mano. Todo trampo a gente precisa entregar algo diferente. E aí, eu passei por vários momentos na minha vida, depois disso, cara, onde eu pude, de fato, fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Tem um projeto incrível que eu, a partir desse momento, eu comecei a tocar, que é o Clandestino, que é um projeto documental que a gente viaja pro mundo para documentar, não só do ponto de vista do turistão, saca? Mas para documentar a vivência, de fato, de quem vive naquele lugar, cara. Pô, a gente fez trabalhos incríveis, foi um documentário que eu fiquei um mês e pouco fora. Depois a gente foi ainda para Mauritânia também, né? Países, culturas totalmente diferentes, onde de fato, assim, ó, eu tava lá porque eu queria, meu irmão, entendeu? Para me superar, para vivenciar aquilo. Minha família com todo conforto, com toda segurança, né? Depois disso, cara, é muito doido. A fotografia deu tudo que eu tenho na minha vida, né? E ela foram oportunidades que foram aparecendo. Então, depois disso, eu tive ainda a oportunidade de assumir um grande cargo, né, de administração pública, ser um secretário de turismo aqui na minha região, aqui na minha cidade. Por esse motivo, eu também voltei para cá. A produtora ainda continua rodando lá em Santa Catarina, as coisas ainda continuam acontecendo. Então, quando eu assim, foquei nos meus princípios, no porquê que eu estava fazendo aquilo, e eu falei, cara, beleza, a grana ela é uma consequência de fato daquilo que a gente faz com vontade, com amor, com prazer, com entrega. Cara, a grana veio ainda mais. Então, depois desse projeto aqui, que eu tive esse privilégio de estar à frente a uma secretaria de turismo, a desenvolver o turismo na região, por conta da fotografia do audiovisual, do fato de eu ter esse desenvolvimento com a fala, né? Ainda nesse processo, eu também resolvi lecionar, né, cara? Porque eu falei, cara, eu sempre gostei de falar muito. Ó, tem um jacu fazendo festa aqui atrás, ó. Fazendo barulho, ó. Estão voando por tudo. Então, nesse momento, eu também falei, cara, eu vou tentar devolver um pouquinho de tudo que eu aprendi, de tudo que eu ganhei. E aí eu fui chamado para dar aula na universidade, eu dei aula durante um bom tempo lá na Univale, que foi onde eu me formei. Aí então eu abri mão disso também, resolvi voltar aqui para minha cidade natal, para trabalhar, como eu falei, nesse cargo aqui, para desenvolver o turismo na região. Acabou que a gente pôde retomar o projeto da Reserva da Dora, que é essa reserva ecológica que eu estou nesse momento, é uma reserva ecológica, velho, gigantesca, dentro do Cânion Guartelá, que é o maior cânion do Brasil. Olha o flarezinho entrando aqui no topo da, eu tinha que estar com parasol. A Reserva da Dora é uma reserva ecológica dentro do Cânion Guartelá,
Kenny Guartelá é o maior Kenny do Brasil. E é por isso, velho, que eu assino esse nome. Por isso que eu sou Maurício Guartelá. Você entendeu, mano? Quando eu foquei nos meus princípios, no que eu gostaria de verdade, no que eu gosto de fazer, no que eu amo de fazer, que é o documentário, que é a fotografia documental, cara, as portas se abriram para desafios muito maiores e para oportunidades muito maiores e para chances, para espaços que eu poderia causar muito mais impacto apenas do que para os meus clientes finais quando eu entregava um vídeo. Então todo o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui afeta muita gente. A gente tem hoje funcionários que trabalham aqui conosco, a gente recebe uma média de 7.000 pessoas por ano aqui nesse espaço, a gente tem área de campo, a gente tem pousada, a gente tem as cabanas, cara, e tudo isso, meu irmão, é a fotografia, tá? O que faz isso girar, movimentar, catapultar, que dá a base para isso, que divulga isso, é a fotografia, meu irmão. Então, assim, Deus é muito bom, velho. Deus é maravilhoso. E é por isso que eu falo, cara, se você não se exercitar, meu irmão, se você não botar na tua rotina de alguma forma um escape, se você não cuidar da tua saúde, se você não cuidar do teu corpo, a tua mente não vai conseguir funcionar. Então eu só consegui rodar tudo que eu rodo, fazer os projetos que eu executo, cara, né, correr atrás de tanta coisa, rapaziada. Porque eu tô pedalando uma média de semana aí de 150 até quase 200 km por semana, meu irmão. Então assim, eu vou pra cidade, aqui a gente tá 20 km da cidade, 22 km da cidade, eu vou pedalando pra lá, cara, né, meus filhos vão pra escola, minha rotina, né, vou pedalando pra lá, cara, chego lá e vou pra academia, faço meu treino na academia e eu volto pedalando. Então assim, 4 vezes na semana, isso dá uma média de 50 km, 45 km, são 200 km rodados na semana. Eu tenho muito mais energia, eu tenho muito mais vontade de criar, muito mais vontade de produzir. E, de fato, eu consegui fazer isso aqui rodar, ó, que é o canal, cara, que é essa troca com vocês, que é ensinar fotografia, que é falar de audiovisual, falar de equipamento, ensinar vocês. Todo aquele conhecimento que eu peguei lá na universidade, que eu dava aula para 30, 40 alunos, e infelizmente, às vezes 5 deles, de fato, estavam a fim de estar lá ou tinham capacidade de evoluir, de aprender, mas agora eu consigo falar com muito mais gente através dessa comunidade que a gente está criando, através desse espaço que a gente está criando, cara. E eu sou muito grato a Deus, cara, e recomendo, pesada. Meus brothers, façam uma atividade física, meu irmão. Não faz nenhum sentido você estar ganhando grana, você tá aí com a conta ok, tá realizando seus sonhos, mas se você não tá cuidando da tua saúde, porque é um equilíbrio, mano. É um equilíbrio, brother. Então, assim, pedale, cara. Se você quiser pedalar, meu irmão, corra. Se você quiser correr, mano, faça uma luta, meu irmão. Vá pra academia, invista em você, cara. Porque isso vai te dar o gás suficiente para você executar as outras coisas de forma muito mais primorosa. Contei essa história para vocês por conta disso, cara, porque a conclusão, o resumo final é esse, cara. Não faz o menor sentido, cara, você tá trabalhando e não cuidando da tua saúde, cara. Não pensando na tua velhice. Você vai querer fotografar pro resto da tua vida, vai querer estar com 80 anos, 90 anos com a câmera na mão? Talvez sim, talvez não. Mas você tem que construir algo sólido que te dê esse equilíbrio necessário. E é justamente o equilíbrio que vai abrir as portas para você de fato realizar o que você quer realizar, para você conseguir conquistar todos os seus sonhos. Então assim, velho, hoje eu literalmente tenho esse privilégio, rapaziada, de viver do meu sonho, de estar vivendo aqui no maior canyon do Brasil, de uma forma muito simples com a minha família, tá vivendo numa cabana, né, tá vivendo aqui de frente pro maior canyon do Brasil, mas por uma escolha minha, porque eu quis estar aqui, né? Então assim, o poder de decisão, o poder de escolha, o poder de você estar de fato vivenciando o que você quer viver, a realidade que você constrói, é tua obrigação, meu irmão. Não adianta você reclamar, você botar na conta, numa balança e falar assim, minha vida não acontece, porque, cara, você está no lugar errado e você está fazendo da maneira errada, cara, entendeu? Então você tem que fazer acontecer, mas você tem que buscar um equilíbrio. Não vale a pena você abrir mão de tudo. Pô, tem gente que fala que eu não consigo focar, eu preciso focar em só um projeto para fazer coisa executar. Cara, eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, mano, sabe? Você não pode ficar 24 horas por dia pensando só em fotografia, pensando só em audiovisual, pensando só em equipamento. Você tem que ter teu momento de qualidade com a tua família, você tem que ter um momento de fuga através do esporte, e através do esporte você vai ter um momento para você, que você vai estar cuidando da tua saúde, do teu bem-estar. Então, acho que isso é fundamental. Nunca abra mão dos teus princípios, acredite nos teus sonhos, acredite no teu processo, acredite na tua jornada, meu irmão, porque cada um tem uma jornada. A internet é maravilhosa, ela é boa pra caramba, mas, cara, o pior da internet é a comparação, mano. Porque a gente se compara, né? Então, assim, o que eu tô vivendo aqui hoje, o que eu pude realizar hoje, é fruto de 14 anos de trabalho, de dedicação total.
de burnout durante o caminho, de acertos, de erros, de perder equipamento, de comprar equipamento, de realizar sonho, de dar errado, de levar não de clientes. Então, assim, meus brothers, é uma analogia, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Faça alguma coisa, meu irmão. Pense na tua saúde, na tua longevidade. Eu tenho certeza que o esporte vai trazer infinitos benefícios aí para a tua criatividade, para a tua rotina, para o teu dia a dia e para a tua família. É nóis, mais um dia, mais um dólar. Vou terminar a limpeza da minha bike, que eu fiz igual meu zóio aqui, porque pensando mais em falando com vocês, né? Vou finalizar porque amanhã vai levantar poeira, meu irmão. Amanhã eu vou competir e vamos pra cima, né, cara? Vamos ver lá. Vamos em busca de uma medalha. Não interessa, pode, obviamente, né, cara? A minha competição é só comigo mesmo. Eu quero melhorar meu tempo, quero estar sempre melhor, justamente para eu estar melhor para mim mesmo, para minha família e para dividir com vocês um pouquinho desse rolê, né? Fechou, meus brothers? Comenta aqui embaixo se você já teve burnout, cara. Se você já passou por uma situação dessa, comenta aqui em qual fase da jornada você está nesse momento. E de novo, mano, se quiser aprender fotografia comigo, aprender edição de fotografia comigo, dá uma conferida no link aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você nessa jornada. É nóis. Até a próxima.